Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Aqui quem fala é o missionário Ricardo Salcedo, venezuelano, hoje morando no Brasil. E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, meus irmãos. Sempre eu coloco aqui muito conteúdo de missões. A maioria dos vídeos são sobre missões para abençoar as vidas, para incentivar, para promover missões e conscientizar ainda aqueles crentes que ainda não estão envolvidos com a causa missionária, para eles se envolverem também em nome de Jesus. E se você é novo por aqui, acabou de chegar, alguém compartilhou o vídeo e está assistindo aqui pela primeira vez esse vídeo aqui do meu canal, Ricardo Salcedo Missões, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo, clica aqui embaixo em se inscrever, para você também receber sempre notificações. Ativa o sininho de notificações, que sempre que eu coloco conteúdo de missões, você vai ser notificado e poder acompanhar todo o nosso conteúdo, que com certeza é de bênção e de missão, para conscientizar e entender o povo de Deus que a missão é urgente. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês, irmãos, um vídeo que eu faz tempo queria colocar aqui no meu canal. Eu acho muito pertinente. Não sou eu que vou falar, simplesmente estou introduzindo esse vídeo agora, mas eu quero trazer para vocês o depoimento do querido pastor Wendel Miranda. Atualmente agora ele é o pastor da Assembleia de Deus em Baraúna, aqui no Rio Grande do Norte, e ele participou o ano passado, no ano 2024, ele participou de uma imersão missionária no mundo muçulmano. Irmãos, ele esteve no Quênia, esteve no Azerbaijão e em vários outros lugares, Marrocos, o Egito, nesses países do mundo muçulmano onde o evangelho é difícil de entrar, e ele traz depoimentos de testemunhos impactantes. Ele trouxe aqui no nosso culto geral de missões, aqui no Templo Sede, aqui em Mossoró, onde eu estou gravando agora esse vídeo. E eu queria compartilhar com vocês, irmãos, tudo o que ele falou, o depoimento sobre missões, a realidade daqueles lugares, daqueles campos missionários do mundo muçulmano. É algo tão forte que você que está assistindo esse vídeo aqui, você precisa conhecer e ouvir o nosso querido pastor Wendel. É por isso que eu estou trazendo aqui para vocês exatamente essa parte da participação do nosso querido pastor Wendel, contando um pouco da experiência dele, da sua participação nessa imersão missionária no mundo muçulmano. Fique conosco aqui e vamos ouvir agora o nosso querido pastor Wendel Miranda. Queridos irmãos, quero saudar todos com a santa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Nós oramos por missões, nós fazemos missões e nós investimos em missões. Ou seja, em diversos níveis, nossa igreja está comprometida com a obra missionária. Estive, como já foi comentado aqui pelos pastores, estive numa imersão missionária durante 17 dias, representando toda a igreja do Alto Oeste. Eu fui enviado, juntamente com alguns pastores da Convenção Geral das Assembleias de Deus, a CGADB, e a Secretaria Nacional de Missões, a CENAMI. Mas o motivo da minha viagem não foi turismo, não foi lazer, não foi passear pelo mundo, mas nós fomos para participar de uma imersão para conhecer a realidade desta área do mundo que precisa conhecer Jesus. A missão chamada Live Dead, ou seja, viver morto, é a tradução literal, a tradução desta missão da Assembleia de Deus dos Estados Unidos da América. Eles incentivam pastores de várias partes do mundo irem conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido em países aonde o islamismo está dominando aqueles países. E aí nós conhecemos a Rota da Seda, os países turcos, que têm toda a influência turca, aqueles países que terminam com ão, que você vê no mapa, né? O Azerbaijão, o Quirguistão, o Paquistão, o Afeganistão, essa turma toda que termina em ão, eles têm uma origem turca, e eles têm esse viés turco, e por causa disso são chamados a Rota da Seda ou Rota Túrquica. E a gente foi conhecer qual é a realidade, porque a missão Live Dead, o interesse deles é divulgar isso, é que a gente conheça, para que a gente mande missionários, para que a gente envie missionários para lá, para que a igreja ajude a evangelização mundial, ajude a missão mundial, o desafio mundial de alcançar esses países. Conhecemos um pouco também da região norte da Pérsia, e que é o Irã. A gente escuta falar da Pérsia, é o tal do Irã. Ultimamente a gente tem escutado um pouco falar desse país por causa da guerra com Israel, por causa das investidas contra Israel. Então você escutou falar um pouco sobre o Irã.
O Irã é uma cultura à parte, é uma cultura diferente dos turcos. Eles são completamente diferentes na maneira de pensar, falar e agir. E tem um desafio muito grande naquele país. E conhecemos também o mundo árabe. E aí o mundo árabe, meus irmãos, não se estende apenas à Arábia Saudita, os Emirados, a Dubai, os famosos países conhecidos, o Catar, mas ele se estende por todo o norte da África. O norte da África é dominado pelo islamismo. Você subindo a partir do Senegal, subindo ali para o Níger, ali pegando uma parte da Gâmbia, que está dentro do Senegal, praticamente, geograficamente falando, aí você subindo para a Mauritânia, para a Líbia, para o Marrocos, para a Argélia, todos esses países são 98% dominados pelo islamismo. É uma dominação total que existe, radical, naquela região. E a grande ideia da missão, que nos convidou, juntamente com mais 13 pastores do Brasil, para irmos lá, foi para mostrar isso para a gente. E eles disseram, a frase forte que nós escutamos dos obreiros que estão trabalhando lá. Eles disseram, nós não queremos o seu dinheiro, nós não queremos a sua contribuição financeira para esse projeto aqui. O que nós queremos é que vocês enviem missionários. Nós estamos precisando de missionários. Não é um recurso financeiro, é um recurso humano. Precisamos de gente que diga, eis-me aqui, envia-me a mim, e que possa doar o seu tempo, a sua força, a sua habilidade para servir ao Senhor, para que Jesus seja conhecido nesses lugares. Aleluia. Essa missão, Live Dead, viver morto, é viver para Cristo e morrer para o mundo. É essa a ideia. Viver para a vontade de Deus e morrer para a sua própria vontade. Essa é a ideia dessa organização cristã, que é uma organização da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Esse é um dos objetivos de uma missão como essa. Explorar, observar, aprender. Eu achava que sabia de muita coisa, e eu descobri que eu não sei de nada. Ai, meus irmãos, como é diferente da gente ler nos livros. Como é diferente a gente estudar as apostilas. Como é diferente. E a gente vê lá milhões de pessoas que não fazem a menor ideia de quem é Jesus. Eles não sabem quem é Jesus. Eu estou falando de bilhões de gente, de pessoas que são completamente ignorantes a respeito do plano de salvação. Eles não conhecem Jesus como nós conhecemos. O máximo que eles sabem sobre Jesus é o que o Alcorão diz. O profeta Mohammed, que é o Maomé, como nós conhecemos na nossa linguagem brasileira, ele apresentou Jesus apenas como um profeta, igual a ele. Ele colocou Jesus no mesmo patamar dele, Maomé. Ou seja, ele é apenas um profeta. É um homem de uma sabedoria, é um homem de Deus, é um homem inspirado por Deus, mas eles não têm a noção de Jesus como o Salvador, Jesus como o Messias, Jesus como unigênito Filho de Deus, Jesus como aquele que perdoa pecados. Eles são completamente ignorantes sobre isso e muitas das vezes não aceitam nem conversar sobre isso. Não podemos chegar para evangelizar como fazemos no Brasil. Não tem essa liberdade. Deus chegar e dizer bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Wendel, sou aqui, sou um cristão, sou um seguidor de Cristo. Eu queria falar um pouco de Jesus para você. Não é assim que funciona. Eles podem invocar uma lei chamada a lei da blasfêmia. Se um muçulmano se considerar insultado porque você está querendo evangelizá-lo, ele pode invocar uma lei chamada a lei da blasfêmia, que dá o direito a ele a matar você, a acabar com sua vida, porque você está incomodando a fé dele, você está tentando convertê-lo, e isso não é admitido, isso não é admissível. Por isso que a evangelização de um muçulmano leva em média de 5
há 8 anos. É isso mesmo que vocês ouviram. Um muçulmano, para poder ser alcançado, para você começar a falar algo sobre Cristo com ele, você vai primeiro pela convivência, pela amizade, pelo dia a dia, pelo testemunho do dia a dia. Depois você pode começar a conversar com ele acerca de Jesus, conforme está dito no Alcorão. Aí você começa a puxar o nome de Jesus conforme o que está dizendo o Alcorão, que é a Bíblia, ou relativo da Bíblia para os muçulmanos. Para somente depois disso, você introduzir alguma temática mais densa, alguma temática mais forte, alguma palavra mais significativa que possa chamar a atenção deles. É uma força muito grande de opressão a qualquer pessoa que professe outra fé. O Islã significa submisso, aquele que é submisso, a submissão. O muçulmano é o seguidor do Islã. O islamismo é esta religião que domina a maior parte do mundo túrquico, da Ásia, da África e do mundo árabe. E portanto, meus irmãos, é um grande contingente de pessoas que são completamente diferentes de nós aqui do Brasil. Nós das Américas são completamente diferentes. Nós temos uma tendência para a cristandade. O nosso povo tem uma tendência a crer em Jesus, e nós temos a liberdade para poder falar de Jesus. Lá, além de não ter isso, existe a opressão, existe a perseguição, existe o bloqueio. Se você se converte ao cristianismo, a sua família tem direito de rechaçar você. E você vai encontrar muitos cristãos que se converteram, muitos muçulmanos que se converteram ao cristianismo, que não podem dizer que são cristãos. Se eles disserem que são cristãos, um marido descobrir que sua esposa se converteu ao cristianismo, ele pode pedir o divórcio, pode expulsá-la de casa e ainda pode açoitá-la. Ainda tem o direito de dar chicotadas nelas, porque ela está negando o Islã e se convertendo ao cristianismo. Um marido que aceita Cristo como Salvador, ele pode perder a sua herança, a sua propriedade. O seu pai pode simplesmente deserdá-lo e dizer: você não tem mais direito a isto. O seu patrão tem direito a dizer: você está demitido, porque você agora virou cristão. Você agora não é cristão. É debaixo dessa pressão que este mundo antigo vive. Quando Maomé começou a ganhar os seus adeptos, não foi na base do convencimento, foi na base da força. Ele montou um exército, saiu de Meca, na Arábia Saudita, e começou a vir como um rolo compressor com seu exército. Ou se convertia ou morria, ou se tornava adepto do Islã ou morria. E nisto houveram massacres e massacres, e aí muitos se tornaram muçulmanos por força de uma pressão e de uma opressão. Hoje em dia, 98% do Marrocos é islâmico, 99% da Turquia é islâmica, 98% do Azerbaijão é islâmico, 99% do Paquistão é islâmico, 85% do Egito é islâmico. O Egito é um caso à parte, o Egito é uma história à parte, porque o Egito tem um grupo de irmãos cristãos chamado os irmãos coptas. São os cristãos coptas, que seguem o mesmo modelo do catolicismo romano, mas não se subjugam a Roma, ao Papa. Eles são independentes. Eles só prestam contas a eles mesmos ali no Egito, e não prestam conta a Roma. E é o grupo que resiste, é o grupo de cristão que resiste. A perseguição a esses cristãos lá, só porque falam em Cristo, independente da profundidade do testemunho de fé, mas só porque falam em Cristo, é muito grande. Que eles pegaram, e o governo do Egito começou a construir casas para a população. E no cadastro ele perguntou: qual é a sua religião? E as pessoas diziam: eu sou muçulmano, eu sou cristão, eu sou muçulmano, eu sou cristão.
Sabe o que aconteceu? As melhores casas, nos bairros mais centrais e mais estruturados, foram dados para os muçulmanos. E aí pegaram os cristãos e jogaram eles na periferia da cidade, próximo do lixão, literalmente, do lixão da cidade. E eles estavam ali oprimidos, perseguidos, discriminados, só porque eram cristãos. E como o Egito dá o direito de você poder dizer que é cristão, não podia matá-los, não podia renegar a cidadania deles, mas perseguia eles e isolava eles. Só que aconteceu uma coisa interessante. Um missionário dos Estados Unidos, que trabalhava com lixo reciclado, ele acabou indo lá, viu a cena e disse: vocês têm uma oportunidade aqui de ter uma fonte de renda. Vocês estão num bairro pobre, na periferia da cidade, mas vocês podem ter uma renda. E transformou o lixão num grande centro de reciclagem. E hoje isso mudou a realidade daquelas pessoas que estão lá. Glória ao nome do Senhor. E aí os irmãos começaram a pedir: nos dê um terreno para a gente construir a igreja. E o governo do Egito disse: não temos terreno para vocês, não tem área para vocês. Diferente quando é para construir uma mesquita. Para construir uma mesquita, eles desapropriam qualquer propriedade privada para poder construir a mesquita. Mas para o cidadão egípcio, cristão, disseram: não, não pode, não tem terreno para você. Aí eles começaram a construir uma pequena igreja na beira de um morro, que tinha uma pequena entrada de uma caverna. E aí, novamente, um missionário viu aquela cena e disse: eu vou ajudar vocês. Sabe o que nós vamos fazer? Eu vou trazer dinamites e nós vamos implodir parte desse morro. Vamos cavar mais para dentro, já que a gente está aqui na beira da estrada. E cavaram e construíram, sabe o que? A igreja da caverna. A igreja da caverna reúne hoje 10.000 cristãos, com cultos fervorosos para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Essa é a realidade de desafio. O pastor citou: 42% do mundo precisa conhecer Jesus. Eu estou dizendo que 42% do mundo não conhece Jesus. Isso dá 3 bilhões de pessoas. 3 bilhões de pessoas não fazem ideia da obra redentora de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, nós temos que insistir na obra missionária, para que Cristo seja conhecido em todos os povos, línguas e nações, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! É um grande privilégio para nós no Brasil poder chegar e dizer assim, como muitas vezes no grupo do departamento de missões a gente vê, final de semana, os irmãos fazer culto na praça, fazer culto na esquina ali, fazer culto na rua tal. A gente tem essa liberdade, dê glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. É uma liberdade, irmãos. A gente liga a caixa de som e começa a fazer o culto no meio de uma feira. É uma liberdade. Mas saindo daqui, isso não é real, isso não acontece. Não dá para fazer um culto na praça nesses países. Não dá para ir para o meio da rua e pregar. Não dá, porque eles bloqueiam, eles perseguem, eles prendem quem fizer isso. É por isso que nós temos que insistir. Como leva muito tempo para alguém entregar a vida a Jesus e conseguir ser evangelizado, o mundo precisa que aqueles que já estão sendo evangelizados, aqueles que já têm Jesus, aqueles que já conheceram a luz, não se acovardem, não desistam, não desanimem, não recuem, mas avancem. O mundo espera pelos missionários que nós vamos enviar. Aleluia! Em nome do pastor Greg, missionário que está num país chamado Ceuta, ao lado do Marrocos. E ele está lá porque ele foi expulso do Marrocos depois de 30 anos fazendo a obra lá. O governo chegou de manhã, não deu tempo dele pegar nem as roupas dele, só pegou o passaporte e o celular. E ele e a esposa foram conduzidos até a fronteira de uma cidade chamada Ceuta, que é um território espanhol dentro do continente africano. É uma cidadezinha pequena.
que tem um porto ali naquele lugar, é território espanhol, e ele foi conduzido até lá, e por isso ele está na fronteira. Sabe fazendo o quê? Sabe o que ele está fazendo? Ele está treinando missionários para entrar dentro do Marrocos, para pregar o evangelho do Senhor Jesus. São 8.000 etnias que ainda não foram alcançadas. O mundo precisa de Jesus. Ainda tem 4.500 idiomas que a Bíblia ainda não foi traduzida. Nós temos a tradução da Bíblia em 2.454 línguas. Dependendo da fonte que você buscar, pode ter alguma alteração, porque cada fonte enfoca uma perspectiva. Mas em média, 2.454 idiomas, nós temos a tradução da Bíblia. Mas ainda tem 4.500 idiomas, entre idiomas e dialetos, que não tem a Bíblia ainda, que não conhece a Bíblia. E nós temos o privilégio. Tem gente aqui que está me ouvindo, que tem 2, 3 Bíblias dentro de casa. Ah, valorize isso, meu irmão, valorize isso. Os irmãos, me lembro do testemunho do Portas Abertas, de um grupo de irmãos na China, que não puderam ter a Bíblia completa, e eles tinham uma parte da carta de Efésios, e eles ficavam trocando entre eles. Você tem a carta de Timóteo? Me dá aí a carta de Timóteo, que eu tenho a carta de Efésio. E essa era a maneira deles poderem ler alguma coisa da palavra de Deus. O mundo precisa de Jesus, e nós precisamos obedecer o chamado divino e ter fé naquilo que Deus nos pediu para fazer. Glória ao nome do Senhor. Impactante, né? É algo que às vezes tem gente que... Teve muita coisa que ele falou que eu tinha uma noção, mas não sabia que era exatamente da maneira como ele explicou. Ele esteve nesses países, ele conheceu o mundo muçulmano, a realidade da dificuldade do evangelho entrar lá, de crentes morarem lá. Então, se você foi impactado por essas palavras, por esse testemunho do pastor Wendel, pelo depoimento que ele deu, se você foi impactado por tudo que ele contou, que ele viu do campo missionário, eu quero te convidar para você compartilhar esse vídeo. Aqui embaixo, você clica em compartilhar, ou em cima, copia o link e manda para mais alguém, manda nos grupos de WhatsApp, manda para os teus contatos, compartilha com mais alguém, porque eu acho que essas palavras do pastor Wendel são impactantes, irmãos. São recentes, foi agora, não tem nenhum ano que ele participou dessa missão missionária. Eu acho que muita gente precisa entender a realidade da missão, a realidade do evangelho nesses lugares onde é difícil entrar. Então, se inscreve no canal, como eu tinha falado no início, compartilha esse vídeo com mais alguém. E aquilo que você achou, aquilo que te impactou mais das palavras do nosso pastor Wendel aqui no depoimento, comenta aqui embaixo. Eu quero ouvir você, eu quero ler vocês. Se você foi impactado com isso, com as palavras, com testemunhos do nosso pastor Wendel, comenta aqui embaixo e compartilha com mais alguém. E muito obrigado a você que assistiu até o final esse vídeo. Sempre eu estarei colocando conteúdos de missões, não apenas meus, mas de missões que com certeza vão incendiar ainda mais o seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente e um grande abraço aqui do missionário Ricardo Salcedo. Até um próximo vídeo aqui no meu canal.